De novo, boa noite a todos. Vamos estudar a doutrina, mais precisamente Jesus, porque hoje é praticamente véspera de Natal e somos assistidos por Jesus. Então, de antemão, vamos elevar o pensamento e vamos falar com Ele, tá? Senhor Jesus, estamos reunidos em Seu nome. Todas as vezes que reunimos de 2 ou mais pessoas em Seu nome, sabemos da Sua presença. Esteja conosco, ajude-nos a Te buscar sempre com fé, com boa vontade, com esperanças, com alegria no nosso coração, para enfrentar as dificuldades da vida. Ensina-nos, Jesus, ao invés de olhar para o chão diante dos problemas, olhar para Ti, no alto, Te chamar, porque sabemos que a solução está em Ti. Socorra-nos, Senhor. Nesta noite, há muitos espíritos necessitados Te pedindo aqui nesta casa. Há muitos irmãos também na carne que vieram Te buscar, se encher de fé com a Sua doutrina maravilhosa, com a Sua presença, com os ensinos que trouxeste à terra para nos conduzir ao reino dos céus. Ajude-nos neste momento. Assim seja. Bem, como é praticamente Natal, nós convidamos a todos a analisar. Nós vivemos no planeta Terra e, segundo os espíritos superiores, o planeta Terra é dirigido por um espírito puro chamado Jesus, o Cristo. Cristo não é nome, e sim título. Os gregos que deram esse título, criaram esse título, querendo dizer Espírito Universal, Espírito enviado, Espírito puro, de caráter excepcional, acima da humanidade. Por isso é Cristo, tá? O Cristo de Deus, o Espírito que está ligado a Deus mais diretamente. Todos nós estamos ligados a Deus, todos nós somos filhos de Deus, mas Jesus está integrado à inteligência universal. Ora, anunciaram desde Moisés, já se falava na vinda do Messias, em palavras sutis. Depois apareceu o profeta Isaías e descreveu o roteiro que Jesus ia percorrer, falou de suas dores, né? Muita coisa foi escrito sobre Jesus há 700 e tantos anos antes de Jesus reencarnar. Claro que naquela época o entendimento sobre Jesus era outro e tinha de ser outro. Imaginava-se que viria um rei salvar o povo de Israel. De outro entendimento vinha a concepção de que iria salvar apenas o povo de Israel. Depois se entendeu que não, que seria toda a humanidade, salvador da humanidade. Mas Jesus fez um programa para nascer naquela época, naquele período exato, porque Ele, que controla o planeta, sabe das sequências, dos acontecimentos. Então Ele montou um teatro próprio para desenvolver aquela peça divina. Aqueles apóstolos escolhidos por Ele no mundo espiritual, espíritos mais avançados que homens comuns, vieram para cumprir aquelas missões, tá? Veio então Jesus e dividiu a história da humanidade. Antes de Jesus, depois de Jesus. Ninguém mais conseguiu isso. Por quê? Por causa da importância de Jesus. Ora, Jesus foi um espírito tão diferente encarnado entre nós, que chegou ao ponto dele dizer: ninguém vai a Deus senão por mim. Eu e o Pai somos um. Ora, quem não sabe, quem não conhece a doutrina espírita, fica logo pensando: Jesus é Deus, eu e o Pai somos um. Quem estuda a doutrina espírita vê
que não é bem assim. Jesus não é Deus. Jesus, segundo os Espíritos, é um Espírito puro. Todo Espírito, evidentemente criado por Deus, né? Porque todo Espírito só existe porque assim Deus o quis. Esse Espírito vai se desenvolvendo a tal ponto a atingir o amor maior que se pode conseguir, ou seja, a pureza de alma. Ele vai se purificando, adquirindo virtudes, conhecimento, sabedoria, né? E muito amor. Aí se torna espírito puro. Quando o espírito se torna puro, ele adquire virtudes que nós não temos nem condição de avaliar. Nós só sabemos que são virtudes fora da humanidade, além da humanidade, ou seja, a onisciência e a onipresença. Então esse tipo de espírito, quando chega nesse nível, ele se sente sem mais influência do tempo e nem do espaço. Ele não tem mais influência nem de tempo nem de espaço. Nós ainda imaginamos ontem, amanhã, a história. Observamos que tempo é uma sequência de acontecimentos, né? E contamos anos ainda. Jesus já não precisa disso. Para ele não existe mais tempo, tá? Espaço para nós também. Nós temos que sair daqui, ir para algum lugar. Mesmo estando em espírito, nós temos dificuldade de deslocar. Os espíritos mais avançados se deslocam com a mente, quando podem e quando querem, para determinados locais, com a mente instantaneamente, principalmente atendendo nossas preces, né? Mas há momentos que o espírito precisa viajar voando, como se fosse pássaro, voando, chama-se volitando, tá? E há momentos que eles vão volitando, levando outros na mão. E há momentos também que eles viajam dentro de naves, que nós chamamos de aeróbus, que é o caso de alguns aeróbus que estacionam aqui nesta casa, ao lado aqui, sempre quando temos sessões. Nós podemos vê-los porque os videntes se fazem presente, mas se nós viermos aqui a qualquer hora do dia e colocar um vidente, com sessão aqui ou não, eles estão trabalhando nesse ambiente 24 horas e é possível ver aí o aeróbus chegando, saindo. Às vezes observamos mais de um aeróbus, que são outras caravanas que vêm aqui trocar espíritos, trocar informações para socorrer espíritos, para nos socorrer também, tá? Enfim, o espírito, quando chega no nível de Jesus, ele está onde ele quiser no universo, instantaneamente com a mente, porque ele não tem mais problema de espaço, e o tempo para ele também tem outro entendimento. Por isso que, quando Moisés falou com um espírito que se identificava como Deus, e Moisés indagou quem era ele, ele disse: eu o sou. Quer dizer, para mim não tem espaço nem tempo, eu o sou. É isso que ele quis dizer. Ora, Jesus chegou nesse nível, é por isso que ele é o governador do planeta. Quando é que ele começou a governar este planeta? Quando surgiu a bola de fogo incandescente, saindo das mãos dos espíritos que estavam articulando o desenvolvimento do sistema solar, com permissão de Deus, tudo sob as ordens de Deus, e Jesus foi designado por um conselho, com permissão de Deus, para desenvolver o planeta Terra. Desde o início, quando a Terra começou a se resfriar, aliás, quando a bola incandescente, de massa incandescente, começou a se esfriar para formar o planeta, já era Jesus, com milhares de espíritos avançados, que nós comumente chamamos de engenheiros siderais, desenvolvendo o planeta, sabendo que um dia esse planeta vai chegar num estágio em que nem sentiremos que foi uma bola incandescente. Vamos entender, porque vamos ver que no interior da Terra ainda temos
amálgama, né? Explodindo em forma de vulcão. Aí entendemos que o planeta foi de matéria incandescente. Ainda nem terminou de se resfriar todo o planeta, e nem é para terminar tão cedo, né? Tendo já esse papel. Jesus está aí, conduzindo a humanidade, tá? O planeta Terra está ligado, evidentemente, ao sistema solar. E o planeta Terra deve subordinação ao sistema solar, está ligado ao sistema. E Jesus, por sua vez, se entende com a administração do sistema solar, tá? Que comanda também o planeta Terra. O sistema solar, segundo o espírito André Luiz, está dentro do sistema de Hércules. E Hércules está no outro sistema, assim por diante, até chegarmos no controle da galáxia. Tudo controlado pela inteligência universal, a quem chamamos Deus, que é a inteligência criadora de tudo, tá? Jesus veio à Terra há 2000 anos, naquele exato momento, porque poderia vir depois ou poderia ter vindo antes, mas ele achou que não, que aquele era o período certo para trazer o Evangelho, para se tornar visível aos homens da terra, para que os homens tivessem um ícone, visse quem era ele, para se ligar a ele, para mostrar que a vida espiritual é que é a vida verdadeira. Até a chegada de Jesus, os homens imaginavam que a vida era toda material. Os gozos eram o motivo da nossa existência, viver aqui na terra em busca dos prazeres do mundo. É tanto que o povo de Israel, de Moisés até Jesus, não se encontra no povo de Israel nenhuma mensagem espiritual falando de vida espiritual, e sim de interesses materiais. Em troca da observação das leis divinas, o povo de Israel entendia que ia ser beneficiado numa vitória em guerra, na criação de seus animais, na eliminação de certas doenças, mas não tinha ideia de que a vida seria espiritual. Vem Jesus e conta para a humanidade que a vida não é aqui, meu reino não é aqui. Onde irei? Irei preparar lugar, onde eu estiver eu quero que estejais também. E apontou o reino dos céus dentro de nós para ser construído, para viver com Deus. Apontou a vida espiritual e trouxe a revelação básica da vida, que é o Evangelho. Resumindo, o Evangelho diz o seguinte: é preciso fazer em nós, aplicar em nós o esforço para adquirir a reforma moral, ou seja, nos transformar em pessoas bondosas, tolerantes, cheias de fé, praticantes do amor ao próximo, caridade. Jesus ensina isso em vários momentos do seu Evangelho, né? Na parábola do bom samaritano, no grande julgamento, fala sobre a fé e mostra que ele voltaria. Hoje, com o advento da doutrina espírita, nós sabemos que Jesus já voltou através da doutrina espírita. Ele não vai voltar em pessoa mais. Então não voltará Jesus. Então quando é que o mundo vai acabar? O mundo não vai acabar. O susto que Jesus nos deu, dizendo que voltaria e que não ficaria pedra sobre pedra e que o planeta seria transformado, nós entendemos que era o fim da vida na Terra, mas não é. É o fim de um ciclo, o fim de uma era, o fim da ignorância, quando a Terra entrará em mundo de regeneração. Estamos concluindo agora a etapa de mundo de expiações e provas. Até aqui, todos os espíritos que precisam reencarnar na Terra o fazem visando expiar, resgatar erros de outras encarnações e serem provados para novas conquistas. Esse é o motivo de estarmos aqui, tá? Claro que entre nós existem espíritos
exclusivamente com missões para ajudar a humanidade, tipo Chico Xavier, tipo Allan Kardec e muitos outros que vieram como missões, como missionários, tá? Mas 99% dos integrantes do planeta, que somos nós, somos espíritos que estamos em expiação, corrigindo erros e sendo provados para novas conquistas. Então Jesus trouxe a revelação básica, que é o Evangelho, mostrou que a vida é espiritual e que nós devíamos confiar nele. Ninguém vai a Deus senão por mim. E disse: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Tá? Indicou, certa vez, como se tornaria o maior no reino dos céus. Porque a mãe dos filhos de Zebedeu, ela era mãe de 2 apóstolos. E ela se aproximou de Jesus e disse: mestre, quando estiver no seu reino, lembre dos meus 2 filhos. Coloque um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: eles podem tomar o cálice que eu vou tomar? Ou seja, eles podem enfrentar as dificuldades da vida, né? E eles disseram: sim, podem, é verdade, mas não cabe a mim a salvação deles. Ou seja, cabe a eles mesmos se salvarem. Por quê? O que Jesus ensinou é a transformação que cada um tem que operar em si. Ora, se Jesus não veio salvar nem os seus apóstolos, também não veio nos salvar. Ele veio nos dar o caminho da salvação e a força para que nós possamos, sempre que pedir, sermos atendidos, em qualquer situação. Ele é o mestre, ele é o professor, tá? Aquela mão amiga, orou, está conosco, nos ajudando em qualquer situação, tá? Bem, Jesus escolheu o tipo de morte. Desde Isaías, 750 anos antes de Jesus vir nascer na terra, já estava previsto como ele iria morrer. Por que isso? Porque ele julgou que daquela maneira seria a melhor maneira para fixar na humanidade a sua presença e o Evangelho. Ele escolheu aquele tipo de morte. Ele sabia que os homens, com os erros que tinham em seus corações naquela época, iriam levá-lo àquela situação. Por isso ele programou aquilo. Então ele foi crucificado. Ao ser crucificado, ele voltou, trouxe sua mensagem no dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, deixando os apóstolos, dando continuidade. Antes disso, no dia da Páscoa, que é o primeiro domingo após a sexta-feira que Jesus tinha sido crucificado, né, a comemoração da Páscoa, a Páscoa comemora-se a saída do povo judeu da escravidão do Egito. Naquele dia, Jesus se tornou visível, primeiro a Maria Madalena, que foi avisar que tinha visto o Mestre ressuscitado, e o seu corpo desapareceu da tumba. Ora, isso gerou muitas dúvidas, e gera até hoje entre os que não conhecem a doutrina espírita. Mas quem conhece o Espiritismo, aprende o seguinte: Jesus ressuscitou? Não, Jesus não ressuscitou. Jesus em espírito se tornou visível apenas com um fenômeno chamado de materialização. O espírito pode se tornar visível a todo mundo? Pode, quando ele retira energias de um médium presente, ou 2 ou 3 médiums, o ambiente é próprio, a luz toda apagada, e aquelas energias que é chamada de ectoplasma, cobre-se o espírito e o espírito se torna visível. Se ele for iluminado, ele sai iluminando o ambiente todo, mesmo com as luzes materiais apagadas. Isso em Belém já foi feito muito, em Minas Gerais também, na Europa toda já se fez muito isso. Livros e livros têm escrito sobre isso, mostrando exemplos e fatos. Não, nem adianta questionar mais, tá? A aparição de espíritos materializados foi o que Jesus fez, só que
Quando o espírito está materializado, dependendo do tipo de materialização, ele não pode ser tocado. Se ele for tocado por alguém, o ectoplasma sai dele e ele se torna invisível de novo. Então, por isso que ele disse a Madalena: não me toques, porque ele estava materializado. Ele não ressuscitou. Por quê? Porque ressuscitar não existe. A morte é uma lei da natureza. Se desliga o espírito célula a célula do corpo carnal e não é possível religar mais. A natureza não tem esta lei ainda. Não existe essa lei no universo. É impossível. Só existe um momento que o espírito liga as suas células no corpo, no futuro corpo, quando está no útero da futura mamãe, formando o embrião. Só naquele momento. Com aquele corpinho faleceu, se desligou definitivamente, pronto, só outro corpinho, portanto é impossível ressuscitação, tá? E Jesus não seria o primeiro a desobedecer as leis universais, tá? Pois se não está na lei, é claro que nem ele faria, nem ele consegue fazer ressuscitação. É que as pessoas não entendendo, não sabendo que existe materialização e não sabendo do que ensina o Espiritismo, claro, Jesus foi visto, então ressuscitou, mas há um fenômeno que contribui para isso. Por quê? É o desaparecimento do seu corpo. Sumiu o corpo da tumba. Então logo imaginaram que Jesus ressuscitou e levou o corpo ressuscitado para o céu. Ora, Jesus é um espírito puro, não pode andar preso a um corpo carnal, e nem lá no céu, ou seja, nas moradas espirituais, tem condições de um corpo carnal estar, tá? É um verdadeiro absurdo. O que ocorreu foi o seguinte: Jesus, para se tornar visível a Madalena e depois aos apóstolos, porque ele não fez uma materialização só, ele fez várias, né? Ele teve que desmanchar seu corpo. Seu próprio corpo forneceu elementos para ele se cobrir em espírito, além dos apóstolos, que eram todos médiuns, tá? Doadores de ectoplasma, tá? Ele desmanchou o corpo por quê? E depois distribuiu para o éter, para não deixar motivo de adoração sobre a terra. Senão, seria uma procissão intensa eternamente no túmulo de Jesus. Então, foi de propósito, mas Jesus não ressuscitou. Ele se tornou visível. Quando, certa vez, Jesus subiu ao Monte Tabor e se concentrou e falou com o espírito de Moisés e de Elias. E Jesus estava acompanhado dos apóstolos Pedro, Tiago e João. E Jesus orou, se concentrou bem, e daí a instantes surgiu à frente dos apóstolos e dele o espírito de Moisés e de Elias. Ora, Elias tinha vivido 700 e tantos anos antes da chegada de Jesus. Então é evidente que Elias era um espírito. Moisés tinha vivido 1000 e tantos anos antes de Jesus. Então Moisés era espírito. Se tornaram visíveis ali. Para que Moisés e Elias se tornassem visíveis aos 3 apóstolos, era preciso que eles se materializassem. Para eles se materializarem, eles têm que retirar energias e se cobrirem para se tornar visível, energias materiais. E quem forneceu essa energia? O próprio Jesus, porque Jesus se concentrou e diz o Evangelho, Jesus se transfigurou. O que é transfigurar? Se transformar. Ele tornou seu espírito a descoberto, sem o corpo carnal. Pelo menos grande parte da energia carnal saiu para ele cobrir o espírito de Moisés e de Elias. Por isso ele ficou brilhando igual um sol. Ou seja, ele colocou o espírito dele a descoberto naquele curto momento. E os apóstolos do lado ficaram assustados. Ele transfigurou, ficou brilhando igual um sol. Claro, qualquer espírito iluminado, se ele ceder, estando na carne, encarnado, né,
ceder toda sua energia carnal para cobrir algum espírito, ele vai aparecer iluminado. É isso que aconteceu com Jesus. Então está explicado a transfiguração e a ressuscitação. Jesus não ressuscitou, mas isso não faz de Jesus diferente. Jesus não perdeu mérito nenhum com isso. Eu estou explicando fenômenos da natureza que a humanidade comum não sabe, inclusive os milagres. Aí dizem, Jesus operou muitos milagres. Não, o maior milagre que Jesus operou, vocês nem imaginaram ainda qual. Foi a transformação de Maria Madalena, ou seja, um espírito tido, uma pessoa tida como prostituta e que não era ligada ao bem e sim andava pelos interesses do mundo, viu Jesus, entendeu as suas pregações, entendeu que a vida seria espiritual e abandonou tudo e se entregou à prática do bem a partir daquele momento. Isto sim é que é milagre, tá? Mas a cura que ele fez não era milagre. Todas as curas que Jesus realizou são leis da natureza que o espírito adiantado pode realizar, tá? Quando, por exemplo, Jesus, andando com os apóstolos, indo para Jerusalém, chamou a Pedro e disse: Pedro, preciso entrar em Jerusalém montado num jumento, mais precisamente numa jumenta. Vá atrás daquela montanha, lá tem uma jumenta e um jumentinho. Pegue-os, peça ao dono. Se o dono perguntar, diga que logo você vai devolvê-los. Mas eu preciso desse animal para entrar montado em Jerusalém. Assim está escrito na profecia. E ele precisava cumprir a profecia. Aí Pedro foi, acreditou e foi. Ao lado, após a montanha, estava lá a jumenta com o jumentinho. E ele trouxe, vai dizer, como é que Jesus sabia? Porque ele tinha isso é um milagre? Não, ele tinha e tem uma mediunidade, ou seja, uma qualidade espiritual que nós chamamos de dupla vista, ou seja, projeta o seu espírito lá e o espírito vê, não é o olho carnal quem vê. Aqui mesmo trabalhamos com curas e nós tínhamos aqui uma senhora chamada Edmê e ela tinha também este dom. Sentávamos a essa mesa e se concentrava e veio uma senhora aqui e disse: meu pai está doente em Brasília e eu preciso de socorrê-lo. Aí nós nos concentramos e dissemos: pense no seu pai agora, vamos viajar até a casa do seu pai em Brasília. E a senhora começou a idealizar o caminho a chegar à casa do pai dela em Brasília. E a dona Edmê mentalmente acompanhou o pensamento da senhora. E a Edmê dizia para nós a viagem e disse: chegamos em Brasília. Mas quem estava falando era a Edmê, que era médium. Chegamos em Brasília, chegamos na casa do pai da nossa irmã e relatava: é uma casa azul, tem grades pretas, e ia descrevendo a casa lá. Isto é desse jeito mesmo. A mulher estava aqui porque ela não era vidente, mas a Edmê era. E aí a Edmê foi descrevendo a casa. Tem um sofá de tal cor, tem um telefone, eu me lembro até hoje, tem um telefone daqueles antigo, preto, rachado, ela disse, tem um telefone antigo, preto, rachado. Ou seja, ela disse: ai, papai ainda não trocou esse telefone, o telefone caiu e rachou, né? Mas ainda servia, né? E estava lá, e ela descrevia tudo. Por que que a Edmê fazia isso? Porque ela tinha também já desenvolvida nela a mediunidade chamada dupla vista. Tá? Quando Jesus também indicou a Pedro: jogue aqui a rede para pegar os peixes, não é que ele tenha criado peixes, não. É que ele projetou-se também no oceano, através do fenômeno da dupla vista, e viu: aqui está o cardume. Aí o Pedro jogou. Então não é milagre. E assim todos. Quando aquela senhora que sofria de hemorragia estava enfrentando a multidão, aperta daqui, aperta dali, até chegar em Jesus, disseram a ela que se ela tocasse nas vestes dele, ela se curaria. E ela colocou isso na mente, se encheu de fé e foi empurrar um, empurrar outro, até que conseguiu tocar.
E Jesus sentiu, muito sensível que era, disse: quem me tocou? Senti sair de mim algumas virtudes, quer dizer, energias, né? E aí os apóstolos: mas Senhor, como vamos saber, todo mundo se tocando aqui? Aí a mulher: fui eu. E ele queria que a mulher se identificasse para dar a lição, e disse: a sua fé te curou, vá, mas não peques mais. Ou seja, por que a fé dela curou? Porque ela tocou nele com a mente tão forte, puxou dele energias curadoras e se curou instantaneamente. Também porque ela já tinha certamente esgotado seu karma, já tinha sofrido o que tinha de sofrer, né? Então não é milagre, são leis da natureza, tá? Todos os milagres atribuídos a Jesus são leis da natureza, que a nossa ignorância não compreendendo, porque nós não conhecemos todas as leis da natureza, conhecemos pouquíssimas apenas, e temos a pretensão de dizer que sabemos tudo. Aí ficamos atribuindo milagres, tá? Por isso que a doutrina espírita diz: não existe milagre. O anúncio, tudo é possível quando se desenvolve o amor, tá? E a fé. O anúncio da chegada de Jesus à Terra, segundo o apóstolo Mateus, ele foi propiciado também por 3 magos que vieram do Oriente, buscando o menino que havia nascido através do sinal de uma estrela. Claro que hoje nós sabemos que não se trata de uma estrela, certo? E sim de um outro sinal luminoso que a espiritualidade promoveu para guiar os famosos reis magos, tá? Esses reis magos, eles vieram, segundo Mateus, que é o único evangelho que relata, com uma finalidade: mostrar ao mundo que o menino não havia nascido para o povo de Israel, que Jesus não era um espírito vindo para o povo de Israel, e sim para a humanidade. É tanto que a mensagem de Jesus foi distribuída para países diferentes. Médiuns chamados magos, né, diferentes, se encontraram, vindo de países diferentes. E olha a sabedoria, até mesmo um deles era de cor negra. Por que isso? Para indicar que não pode haver diferença entre negros e brancos, todos somos filhos de Deus. Desde a época de Jesus que já vinha isso, lutando contra o racismo, né? Mostrando todos somos filhos de Deus. Um dos magos era de cor negra, tá? Então trazendo a notícia de outros povos. Quem não conhece o Espiritismo sempre imagina: Jesus era Deus que se fez homem e nasceu entre nós, porque assim também está escrito no Evangelho. Mas é preciso entender que o Evangelho foi escrito naquela época, por espíritos, por médiuns daquela época, apóstolos que entendiam o mundo com aqueles olhos e eram judeus, com aquela cultura. Hoje nós já temos a doutrina espírita, trazendo notícias diferentes do mundo espiritual, tá? Jesus, se fosse Deus, ele não sentiria dor. Se fosse Deus, ele não precisaria orar. Ele ia orar para quem? Para ele mesmo? Então já veja que não é Deus, tá? No Evangelho, nos 4 Evangelhos, nós vamos encontrar 125 vezes a menção: o Pai me enviou, o Pai é maior que eu. 125 vezes, será que já não basta? Ainda encontramos nos 4 Evangelhos 82 vezes mencionando: eu sou filho do homem. Mas por que isso? Eu sou filho do homem. Por que filho do homem? Para dizer: eu sou igual a vocês, eu sou homem também, certo? E hoje nós sabemos, Jesus é um espírito como nós, só não é como nós porque ele já atingiu a pureza, mas ele passou pela fieira do desenvolvimento como nós estamos passando, a mesma coisa. Mas aqui na Terra, não. Em outros planetas que já se perderam na noite dos tempos. Há mais de 4 bilhões de anos que Jesus dirige o planeta Terra. Portanto, esses planetas onde Jesus viveu,
já devem ter se transformado já, tá? Mas Jesus não é Deus. E ainda diz: o Pai é maior do que eu, o Pai me enviou. E por fim vem um jovem e diz: bom mestre, o que eu faço para adquirir a vida eterna? Aí ele diz: bom, por que me chamais bom? Bom é Deus que está no céu. Quer dizer que mais uma vez ele diz: não sou eu Deus, não é? E Jesus não é bom? Claro que é. Mas por que ele disse que não era bom? Por questão de humildade, para não envaidecer os homens com a prática do bem, senão qualquer caridadezinha que fizéssemos, né? Ai, como eu sou bondoso, não era isso? Então ele mesmo disse: nem eu sou bom, mas ele é bom sim, ele já é puro, tá? Foi uma maneira de mostrar humildade. Também outra maneira de mostrar humildade foi quando ele deu o exemplo de beijar os pés dos apóstolos, lavava e beijava os pés dos apóstolos. Por quê? Para mostrar humildade. No episódio que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou nele e disse: ponha um dos meus filhos à sua direita, à esquerda, ele viu que os outros apóstolos ficaram inquietos, discutindo. Olha, aqueles dois já certamente falaram isso, né? Aqueles dois já estão querendo tomar os melhores lugares. Que isso? Aí Jesus viu o burburinho e disse: queres ser o maior no reino dos céus? Seja o servidor dos outros. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor dos outros. Ou seja, através da prática da caridade, do bem que se faz ao próximo, é que se torna o maior. Ou seja, a evolução. Se adquire amor, se constrói o céu. Quando na cruz, no finalzinho, segundo está escrito no Evangelho, diz assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Mais uma vez Jesus está dizendo que ele não é Deus. Será que é preciso ainda explicar mais? Aí diz alguém: quer que eu explique mais ou que desenhe? Né? Não é mais preciso. Ou tire foto, né? Não é mais preciso. Todo mundo entende. Mas então, porque ele diz: quem vê a mim vê a Deus, é que ele é puro. Sendo puro, ele integra a inteligência universal. A pergunta 243 do Livro dos Espíritos, no seu finalzinho, lá Kardec indagou: o espírito, quando avança, se torna puro, ele conhece todos os mistérios, todo o futuro? Aí ele disse: não, só com permissão de Deus. Porém, quando ele se tornar puro, ele integrará a inteligência universal. Quer dizer, Deus. Ele integrará, quer dizer que é o nosso destino. É isso, é nos tornar puro e integrar a inteligência geral do universo. Vocês vão dizer, quer dizer que eu estou entendendo agora bem o que é Deus e o meu destino. Que isto? Esta inteligência geral que controla o universo, ela vibra constantemente, segundo por segundo, em outras palavras, 24 horas por dia. E nós estamos nos beneficiando com essas vibrações constantes, dirigidas pelo Espírito que destacou-se dessa inteligência e está dirigindo o planeta em nome dela. Por isso que ele diz: quem vê a mim vê a Deus, eu e o Pai somos um. E nós então ficamos felizes em saber disso. Ora, estamos vivendo o Natal. O Natal é para quê? Para lembrar o nascimento de Jesus e tentar aplicar em nós os ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Procurar ter mais paciência, que nós ainda temos pouca, né? Procurar ter mais tolerância, que nós ainda temos pouca. Procurar nos desapegar muito dos bens materiais e cultivar mais os bens espirituais, que é a nossa elevação moral, tá? Entender que a vida não é aqui, a vida é passageira aqui. Por que estamos aqui? Já explicamos. Por expiações e por provas, por enquanto, né? Para evoluir, para melhorar. Então, cada um de nós devemos realizar bem o nosso papel, desenvolver o máximo o amor no nosso coração através da prática da caridade. E o Natal é para relembrar. Mas nós espíritas
temos que procurar viver o Natal todos os dias, sempre relembrando, sempre vendo uma dificuldade e orando, até por quem não gosta de nós. Infelizmente, nós nos preocupamos muito com o panetone, né? Com a bebida do Natal, com a ceia, e nem sequer lembramos de Jesus. O aniversariante fica esquecido. E sobre isso, o espírito Alta de Souza fez uma pequenina poesia e disse assim: Natal é quase sempre isto, é o luxo que se comporta, olhando a imagem do Cristo com medo de vê-lo à porta. E não é que é verdade? Diante da imagem, ai Jesus, mas tomara que ele não chegue ali agora. Já pensou se ele chegar? Porque estamos preocupados com a ceia. E devíamos estar preocupados, hoje é Natal. Pelo menos vou fazer Jesus nascer no meu coração. O amor, perdoar, evitar encrencas, ter mais paciência, tá? Investir mais na moralidade, no bem. Cada vez que eu for fazer alguma coisa, lembrar de um necessitado, porque eu posso até ter necessidades, mas nem tantas. Há pessoas que sofrem muito mais do que nós, há pessoas que estão presas, e alguns são injustos, outros até parecem injustos, mas não compreendem, né? E há outros que estão presos no leito de dor, passando dificuldades, espiando sofrimentos. Outros estão presos até em casa, criando filhos, não conseguem sair. Então todos merecem as nossas orações, tá? Para que possamos então viver uma vida melhor e quando terminar esta encarnação, sairmos daqui vitoriosos, melhores do que quando viemos, e não levarmos dívidas acumuladas. É preciso só resgatar, sair daqui livre, dizer, não cometi nenhuma dívida. Muitas vezes fui tido como covarde, porque não revidei uma agressão. Não é assim? Melhor assim. Quantos? Eu não suporto desaforo, não levo desaforo para casa. O cristão tem que aprender a levar. Por quê? Leve o coração para orar e ore, porque se você devolver a ofensa, poderá criar um inimigo, e esse inimigo vai estar ligado a você, e ligou na terra, está ligado no céu. Vai voltar na outra encarnação para desligar. Com um filho problema, ou com um filho reclamando, ou até com uma esposa problema, porque muitos de nós temos esposa problema, e dissemos, ela é toda desconfiada, tudo é desconfiado, essa mulher me faz infeliz. Aí se você vir à casa espírita e tiver a oportunidade, o espírito vai dizer, pergunte quanto ele fez ela infeliz na outra encarnação, para agora ela está desconfiada dele, né? Às vezes ele está colhendo o que ele plantou na outra encarnação. Então a culpa não é bem da mulher, é ele que plantou no coração dela, né? Quantos casos são assim, tá? Bem, já expliquei no começo, Jesus vai voltar? Não em pessoa, já voltou. O Espiritismo é a volta de Jesus. É claro que se você for ler o Evangelho ao pé da letra, do jeito que está escrito lá, você vai pensar que ele vai voltar, pode até criar uma determinada religião assim, você pode se tornar até fundamentalista, olhar qualquer sinal no céu, porque há pessoa aí que vive querendo ver o circo pegar fogo, achando que eles vão para o céu e os outros vão tudo para o inferno. Já reparou que é assim? Quem vive falando na volta de Jesus só vive desejando o céu para ele, é um egoísmo fora do comum. Entra na internet e vê, o sinal no céu, vê uma nuvem tomando um formato diferente, já diz que é a terceira trombeta, a quinta trombeta, a sétima trombeta. É ridículo, tá? Estude a doutrina. O homem naquela época não entendia bem o que era reencarnação, tá? Falava-se sem entender bem. Hoje nós sabemos que é, e sem reencarnação não se compreende nem mesmo o papel de Jesus, tá? Jesus vai ficar nos nossos corações, nesse Natal maravilhoso. Nós vamos com isso deixar de comer o panetone? Não! Panetone é comigo mesmo,
Como? Porque é gostoso. Mas oremos, façamos o bem, tá? Nem de tomar o espumante também, ou um bom vinho, ou se confraternizar, não. Já repararam que nós nos tornamos pessoas mais educadas, com sentimentos mais aflorados na época de Natal? Já viu? É assim. Mas isso é bom. É porque é derramado sobre nós esse espírito de Natal, essa bondade divina que o próprio Jesus canaliza sobre a terra para aumentar a fraternidade das pessoas, tá? Principalmente no Brasil, que o Brasil tem um papel especial na humanidade. O Brasil é um país especial, montado por Jesus para ser o berço da fraternidade, tá? O Brasil será o coração do mundo, pátria do Evangelho, conforme diz os Espíritos. Alguém já argumentou aqui numa sessão de estudo, com tanta criança morrendo, com tanta gente roubando. Sim, mas tudo tem fase, tudo tem etapas, tá? Chegaremos lá, chegaremos à hora que nós vamos ver o Brasil desempenhando o seu papel. Já está desempenhando. Qual é o país que tem tantos médiuns como o Brasil? Não há nenhum outro. Qual é o país que o Espiritismo cresceu, floresceu tanto como o Brasil? Nenhum outro. O Brasil tem um papel especial e nós somos abençoados por isso. Jesus vai ficar nos nossos corações, porque nós vamos abrir o coração para que Ele esteja conosco. Assim seja. Muito obrigado.